Bom, aí finalmente resolvi uma questão que já passou aí apareceu no capítulo lá de probabilidade, porque é uma questão de probabilidade, mas que lá não deu para resolver, porque eu queria esperar para resolver com o método do princípio da reflexão, que é a questão, a famosa questão do IME de 2011, a questão objetiva do IME de 2011, a questão do pipoqueiro, que ela diz que o pipoqueiro vende pipoca, legal, e o valor da pipoca é R$1 cada saco. E ele está começando ali o trabalho do dia, ele está sem troco algum, ele está com a mão vazia ali. Ele vende a pipoca R$1 cada saco e não tem troco nenhum na mão. Aí tem 8 pessoas na fila ali para comprar pipoca, sendo 4 delas com nota de R$2 e 4 delas com moeda de R$1. Aí a pergunta é a seguinte: se a gente forma essa fila aí com as 8 pessoas de forma aleatória, qual é a probabilidade de não faltar troco? Quer dizer, por exemplo, o que não pode acontecer? Uma coisa que não pode acontecer, que é nítida, porque ele está perguntando, é o primeiro cara da fila ser alguém com nota de R$2. Porque se o primeiro cara da fila for um dos 4 que tem nota de R$2, ele vai dar os R$2, a pipoca é R$1 e vai faltar troco. Ele não vai ter troco, não vai ter moeda de R$1 para dar de troco. Então é isso. Então, formando aleatoriamente a fila, qual é a probabilidade de, conforme os clientes forem passando, vai o primeiro, vai o segundo, vai o terceiro, qual a probabilidade de não faltar troco em momento algum. Repara o seguinte, uma coisa que eu falei quando eu estava ali apresentando o princípio da reflexão, é que os problemas de princípio da reflexão se tornam difíceis quando são contextualizados. Não está nem um pouco explícito aqui a nomenclatura e a forma de conduzir as coisas como eu conduzi no enunciado genérico. No enunciado genérico eu falei, eu quero sair de um ponto A para um ponto A B e é permitido andar diagonal para cima, diagonal para baixo. E aí, pronto. E depois tem um problema desse com o pedido de eu quero sair do ponto A para o ponto B, só posso diagonal para cima, diagonal para baixo e eu sou obrigado a tocar uma determinada reta que está abaixo do ponto de partida. Pronto. Aí, a partir disso, a gente tem esse enunciado, que obviamente aqui, no princípio, não tem nada a ver com o que foi falado antes, mas tem como encaixar. Só que para você encaixar isso no problema dos caminhos, você precisa usar um pouco da imaginação. Eu vou pensar o seguinte, imagina aqui que eu vou colocar num par de eixos, aqui na horizontal, o número de clientes que vão comprando pipoca com esse pipoqueiro, e no eixo vertical eu vou colocar o número de moedas que o pipoqueiro tem na mão, o número de moedas de R$1 que o pipoqueiro tem na mão. Repare o seguinte, inicialmente eu posso dizer que eu estou no ponto 00, porque inicialmente nenhum cliente comprou a pipoca ainda e o enunciado diz que o pipoqueiro não tem troco nenhum, ou seja, não tem nenhuma moeda na mão. Então inicialmente estou no 00. Depois que as pessoas passarem, ou seja, depois que as pessoas comprarem lá as suas pipocas, eu vou ter 8 clientes, então eu vou estar lá no 8, vai vir o primeiro cliente, depois vai vir o segundo, terceiro, quarto, até o 8º, e repare que nessa situação, já que a pipoca custa R$1, e vai ter 4 pessoas pagando com nota de 2 e 4 pessoas pagando com moeda de 1, no final, para tudo dando certo, ele vai ter que continuar com 0 moedas na mão. Por isso que eu estou dizendo que eu vou partir do ponto A, 00, início, sem moeda de R$1 na mão, e não veio nenhum cliente ainda, e no final vai ter passado por mim 8 clientes, então eu vou estar lá no 8 na horizontal, mas vou continuar no 0 na vertical. Por quê? Já que 4 pessoas vão pagar com nota de 2, ele vai ter que ter uma moeda de R$1 para cada uma delas. Então, no final das contas dessa operação, obviamente, se ele vendeu 8 pipocas a R$8, ele vai ter que ter R$8 na mão, só que esses R$8 que ele vai ter na mão, necessariamente vai ter que ser dado por 4 notas de 2. Então, no final de tudo, ele vai ter 4 notas de 2 na mão, para completar os R$8, e vai ter 4 clientes, cada um deles lá com uma moeda de R$1 na mão, que foram justamente as pessoas que pagaram com R$2 e receberam um troco de volta. Então, eu parto do 00 e tenho que chegar no ponto
80. E os movimentos permitidos são exatamente os movimentos diagonal para cima ou diagonal para baixo. É mesmo, né? Por quê? Porque, veja, eu sempre ando para a direita, né? Tanto diagonal para cima quanto diagonal para baixo. Chegou um cliente, eu andei para a direita, porque tem um cliente. Veio o primeiro, vou passar a T1. Quando chegar o segundo, vou passar a T2. Estou sempre andando para a direita, que é o que acontece aqui. Nesse movimento, sempre ando para a direita. Só que o que acontece? Isso aqui, agora, diagonal para cima, representa que eu vou ter uma moeda a mais na mão. Porque no eixo vertical eu tenho o número de moedas na mão do pipoqueiro. Então, esse movimento agora aqui significa o seguinte: a pessoa, cliente, chegou lá e pagou com uma moeda de R$1. Porque se o cliente pagar com uma moeda de R$1, obviamente, o pipoqueiro vai passar a ter mais uma moeda de R$1 na mão. E esse movimento diagonal para baixo significa que uma pessoa chegou lá e pagou com nota de 2. Por quê? Porque se a pessoa paga com nota de 2, o pipoqueiro é obrigado a dar uma moeda de R$1 como troco. Logo, quando a pessoa paga com uma nota de 2, ele vai ficar com uma moeda a menos. Então, isso representa um cliente pagando com moeda, isso representa um cliente pagando com nota, porque aí o pipoqueiro vai ter que abrir mão de uma moeda. E aí, garotos, para a gente ter o que o enunciado pediu, né, que é qual é a probabilidade de não faltar troco, o que a gente precisa ter é o seguinte, ó, quero os caminhos de A até B que não tocam na reta y igual a menos 1. Porque o que significa eu tocar na reta y igual a menos 1? Lembra o primeiro exemplo que eu dei? Primeira coisa que já ferraria tudo. A primeira pessoa chegou lá e pagou com uma nota. Se a primeira pessoa da fila pagar com uma nota, o movimento que ele vai fazer é descer. Então, eu já automaticamente vou descer. Pá! O que significa eu estava lá, né, sem moeda e chegou alguém e pagou com nota, que me faz eu ter esse movimento. Se eu estava sem moeda, eu estava aqui no eixo X. Se o cara chegou e pagou com nota, eu vou ter que descer. Se eu estava no eixo X e vou ter que descer, necessariamente eu vou tocar na reta y igual a menos 1. Então, tocar na reta y igual a menos 1 é exatamente o que eu não quero agora, ó, o que eu não quero. Tudo que não pode ocorrer é eu tocar nessa reta. Porque tocar nessa reta significa que eu estava no patamar de 0 moedas e a pessoa chegou e pagou com nota. Isso me obriga a descer. Nessa que eu descer, necessariamente eu vou tocar nessa reta. Então repara que é aí que a gente enquadra o princípio da reflexão. Na verdade, eu vou fazer essa probabilidade pelo método destrutivo, né? Eu vou calcular a probabilidade aqui, que você vai ver, ó, vai ser 1 menos a probabilidade do que eu não quero. Porque esse negócio que está acontecendo de eu tocar na reta é justamente o que eu não quero agora. Mas é isso que eu sei fazer. O princípio da reflexão nos permite calcular justamente esses caminhos. Quantos são os caminhos de A até B que tocam na reta? Então o que eu vou calcular é isso. Só que a probabilidade vai ser 1 menos a probabilidade que sai daqui. Porque eu quero os que não tocam na reta. Então vamos lá. Ó. Qual é o total de caminhos? Pensa primeiro no total de caminhos que vai ter de A até B. Ignorando se eu vou tocar na reta, se eu não vou tocar na reta. Ora, eu vou sair do ponto 0, 0 para o ponto 8, 0. Então tem que andar 8 para a direita, ou seja, a soma dos dois movimentos é 8. E no final, meu saldo na vertical é 0, né? Então a diferença que C menos B tem que ser 0. Eu vou para o ponto 8, 0. Então eu tenho que andar 8 vezes para a direita e para cima, no final das contas, nem subo nem desço. Então a diferença é 0. Então daqui eu descubro que nesse sistema o C é 4 e o B é 4. Então o total de casos aqui, total de caminhos de A até B, sem me preocupar se eu estou tocando ou não na reta, vai ser aqui 8 fatorial sobre 4 fatorial, 4 fatorial. Agora vamos calcular aqui os caminhos que tocam a reta. Os caminhos que tocam a reta, a gente viu que para fazer isso, a gente precisa primeiro refletir o ponto. O primeiro negócio é refletir o ponto em relação à reta lá de referência. Então, qual é o simétrico desse ponto A em relação à reta verde? É justamente aqui o ponto A'. Que ponto é esse A'?
Tem uma unidade, é o ponto menos 2, 0. Aí agora eu falei que os caminhos, né? O total de caminhos de A até B que tocam a reta vão poder ser substituídos pelos caminhos de A' até B. Só que aí agora do A' até o B, né? Que é o A' é o ponto 0 menos 2, veja o seguinte, continuo tendo que andar 8 unidades para a direita, só que agora eu tenho que subir 2 unidades, né? Então agora a soma dos movimentos é 8, se eu ando 8 vezes para a direita, e o saldo, a diferença C menos B, tem que ser 2, porque no final tem que subir 2 unidades. Pensando do A' para o B, eu tenho um delta ali na vertical de 2 unidades. E aí eu descubro que, resolvendo o sistema, soma 8 e diferença 2, eu descubro que o C vale 5 e o B vale 3. Então, o total de caminhos, né, que eu não quero, né, que são os caminhos que vão tocar a reta, vai ser 8 fatorial sobre 5 fatorial, 3 fatorial. Logo, a probabilidade vai ser 1 menos isso aqui, né, que é pegar isso aqui que eu não quero, dividido pelo total. Então vai ser 1 menos esse número sobre esse número. Lembra, eu quero os caminhos que não tocam a reta, mas o que eu sei calcular é caminho que toca. Então eu estou fazendo o contrário do que o enunciado pediu, por isso que eu estou calculando a probabilidade indiretamente. Aí você simplifica aqui, né? Essa conta aqui com essa dá 4 quintos, então a probabilidade que eu quero 1 menos 4 quintos, 1 quinto, ou se fosse ele em porcentagem, seria 20%. Tranquilo? Tranquilo, eu sei que não é, né? É uma questão aí para você refletir, digerir, mas é um bom exemplo de aplicação do princípio da reflexão. É bom você ficar atento aí nisso. No próximo vídeo eu vou fazer mais um exemplo, também contextualizado para você pegar a melhor ideia. Voltamos já.